Two Brothers Talk, bate-papo entre irmãos. Estamos de volta. Esse é um programa onde Osmar e eu chamo ele de Júnior, é meu irmão, o Júnior e eu, mas para você, doutor Osmar, para você é Osmar, eu não sei como você o conheceu, né? Mas a gente está junto, é uma jornada onde a gente quer caminhar junto com você. Nosso objetivo... Que gostoso a gente estar fazendo isso junto, porque o que nós temos em comum é que os dois são servos, né? Amém. E servo é isso, Senhor, eis-me aqui. Então, eu fico, para mim é um privilégio estar com você aqui, viu? A gente pede desde já que você se inscreva nesse canal. Esse canal é um canal novíssimo, mas a gente vai multiplicar os viewers, né? As pessoas que estão assistindo. Eu peço para você, pegue esse link aí, que está aí na descrição, compartilha com alguém, pede para essa pessoa se inscrever, assistir, porque vai poder aproveitar bastante. O Osmar e eu, o Júnior e eu, nós temos uma caminhada de muitos anos, né? Eu mais do que ele, eu sou muito mais velho do que ele, mas nós temos uma caminhada com muita história, muito aprendizado, muito crescimento. Deus nos tem dado privilégios grandes para a gente poder colocar aqui. A gente não está fazendo um livro, mas a gente está compartilhando com você, né, Júlia? Isso é verdade. Essa caminhada que o Marcos está falando, eu já saí do Brasil já tem mais de 40 anos. Já pensou? Passou, voou, viu? E é isso que nós estamos tentando compartilhar com você que está ouvindo e gosta de ouvir alguma coisa diferente. E o que nós estamos falando a palavra de Deus, ela é verdade, ela funciona, as promessas se cumprem. Agora, tudo tem um preço. E quando você está disposto a pagar esse preço, Deus te usa, Deus te capacita. E não é porque você é bom, é porque Ele é bom. E Ele está buscando, está disposto a pegar você, amassar bem e te usar para a glória dEle. E é por isso que a gente está aqui compartilhando, né, Marcos? Lógico, nós vamos falar da história, mas se nós falarmos hoje, você toca na vida de muitas pessoas, o seu trabalho como pastor, como apóstolo, como professor, você tem um atingir de pessoas de várias classes, e isso é bonito. Isso chama-se ser luz e sal da terra, né? Diz aí um pouquinho o que você está fazendo hoje. Fala aí. É barro na mão do oleiro, qualquer outra coisa. Mas é divertido. E por que é divertido? Porque a gente está disposto a obedecer, né? E quando você está disposto a obedecer, você faz mesmo. A gente tem a Ju e eu, né? A gente ainda vai contar outras histórias. Eu sou viúvo de primeiro casamento. A gente ainda vai compartilhar isso com você. É uma honra compartilhar isso. Eu tenho 3 filhas lindas desse primeiro casamento. A Flávia, a mãe delas, faleceu, mas também trabalhou bastante para o reino de Deus. Agora, aqui, você está falando, o que eu estou fazendo agora, né? Eu me lembro, o que eu estou fazendo agora é fruto de algo que nós começamos há muito tempo. Desde que eu voltei para o Brasil, Deus deu a oportunidade de eu traduzir alguns americanos, pessoas que vieram da Europa, mas, claro, do inglês. Já traduzia até africano, ele pregava uma mensagem, eu pregava outra, né? Porque não dava para entender o inglês dele. Brincadeira, mas muitas vezes eu me lembro traduzindo africanos, né, homens de Deus, homens. O africano tem uma pregação diferente, né, diferenciada, e algumas vezes eu parei, perguntei para ele assim: o que você está falando? Eu não entendo, né? Mas dessa experiência veio a Villain Books, que é a editora que a gente tem. Começou com Samuel Doctorian. Nós éramos os filhos do Doctorian aqui no Brasil. Ele nos abençoou muito. Nós fomos também de muita bênção para a vida dele no Brasil. Eu me lembro que o Samuel Doctorian, que era um evangelista mundial, global, a última viagem que ele fez para Israel, ele chamou pessoas de vários países. E a Juliana e eu fomos esse casal escolhido aqui no Brasil. Foi um privilégio estar com ele ali. Nós entramos em lugares onde ninguém entra, em Jerusalém, em Israel, mas ele entrava, porque ele cresceu ali, então ele conhecia os caminhos das pedras para que a gente pudesse ir a alguns lugares onde os grupos hoje não podem ir, né? Dali veio, durante esse tempo,
eu fiz uma viagem para os Estados Unidos e eu visitei dois pastores queridos, Marta e o pastor Roberts, né? E eles me deram um livro, colocaram um livro em minhas mãos e falaram assim, depois você lê e a gente conversa. Quando eu entrei no avião de volta, eu abri esse livro. E hoje, por acaso, nós estamos conversando aqui, mas hoje lá no meu escritório, na Deus Primeiro, eu abri esse livro, tinha uma americana lá, que é a noiva do Gabriel, que está indo para a África do Sul, e eu falei para ela, esse livro deu origem ao nosso nome, Deus Primeiro. O nome do livro é Quando Deus é Primeiro. E eu li esse livro, ficou faltando um capítulo para eu terminar. Quando chegou o avião em São Paulo, eu mostrei para a Ju e falei, Ju, esse livro me tocou tremendamente. Nós estávamos num processo de abertura da igreja, Deus tinha nos dado uma experiência, eu saí de um lugar para abrir a editora, e daí, nesse período, a gente estava já com um grupinho em casa, e eu li esse livro. Quando eu botei na mão dela, eu não consegui mais terminar o livro. Que ela falou, não, deixa eu terminar primeiro. E quando ela terminou, que eu fui ler o último capítulo, nesse processo nós conversamos com o autor, com a representante do autor, que é o Mike Hayes, lá do Texas, e nós tivemos a oportunidade de imprimir também no Brasil esse livro em português, Quando Deus é Primeiro, um livro que chamou a atenção, tamanho, de tal forma para nós que nós abrimos a igreja. Disso, hoje, nós estamos já vamos fazer 19 anos de igreja, 19 anos de Deus Primeiro. E você fala, mas a igreja, então, deve ser muito grande. Não, a minha igreja continua pequena, mas nós temos um chamado, que é abençoar lideranças. Então, nós compartilhamos, ministramos, e dezenas de líderes já foram restaurados através da Deus Primeiro, né? E o Ministério da Deus Primeiro hoje é um ministério forte. Nós abrimos, para você ter uma ideia, você vai ter que falar um pouco disso depois também, né? Você já foi quase faixa preta terceiro dan, não, quase não, foi, né? Segundo dan de faixa preta de karatê. Mas quando eu vim para o Brasil, eu também fiz karatê lá, né? Influenciado por você, cheguei à faixa marrom, segundo grau. Mas quando eu vim para o Brasil, eu senti a falta disso. Parei, engordei um pouco, e alguns anos atrás, mais precisamente 5 anos atrás, nós abrimos um projeto na igreja de jiu-jitsu, porque eu não sabia nada de jiu-jitsu, mas eu queria fazer algo com meu filho. Meu filho vai fazer, depois da manhã, 17 anos, né? Dia 19, ele vai fazer 17 anos. Mas eu queria fazer, ele tinha 12 para 13, é isso aí, né? 7, é mais ou menos isso, 12 para 13 anos, e ele começou a fazer jiu-jitsu ali, eu falei, eu quero fazer também. E eu me envolvi, acabei gostando mais, o projeto cresceu, nós atendemos a periferia, meninos da região, abrimos para juízes, chefe de polícia, médicos, advogado, empresário, tudo que quisesse fazer, e tem sido ótimo. É claro, nós paramos nesses tempos de pandemia, mas deu tão certo que nós abrimos uma ONG para que pudéssemos cuidar de forma ainda melhor, né, mais efetiva dessas pessoas. E tem crescido, graças a Deus. Então, hoje, a gente tem a Deus Primeiro, continua com a editora, hoje partindo muito mais para o e-book, para os e-books da vida, né? Nós temos livros na Amazon. E durante esse tempo, a Ju, que era advogada, mudou de profissão, ela se tornou uma coach de referência aqui em São Paulo, no meio profissional, as empresas chamando ela abriu uma empresa chamada R122. Você fala, o que é R122? Daí, se você conhece a palavra de Deus, está em Romanos 12, 2, que é a transformação da mentalidade das pessoas. Então, essa empresa tem um objetivo do reino lá no meio profissional, entre as empresas, nas pessoas que a gente toca. E eu estou muito envolvido também com a R122. Me formei, fui buscar uma formação nisso, uma formação que a gente trouxe para o Brasil. A gente é muito curioso, né? Trouxe para o Brasil a formação da C4TL, e a gente tem já formado pessoas em São Paulo, estão espalhadas pelo Brasil. Hoje
hoje não, né? Nos últimos anos eu me associei à ICF, que é International Coaching Federation, no Brasil, mas ela é uma federação global. Eu era vice-presidente aqui em São Paulo, hoje sou presidente dessa associação para tocar no monte que Deus tem nos disponibilizado. Não é só o monte da família, não é só o monte da igreja, mas também é o monte dos negócios. E por aí vai. Não dá para parar. Marcos, você falou, é lógico, rapidinho, uma vida de muitos anos, né? Agora, a beleza é que está tudo conectado, né? A gente não tinha nem ideia do que Deus queria ou ia fazer. Tem um versículo em Jeremias 29:11, que eu creio que todo mundo conhece. Jeremias 29:11, porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A expressão está falando pensamento de paz, é pensamento de prosperidade. O que nós esperamos é coisas boas, né? Eu e você queremos coisas boas. E é o que Deus tem para nós. É por isso que eu acho muito bonito, muito verdadeiro o nome da tua igreja, Deus Primeiro, né? Porque esse deve ser a atitude do servo de Deus, de quem quer viver bem. É colocar Deus em primeiro lugar e dizer, Deus me ajuda, Deus me ajuda. Eu não sei, mas Deus me ajuda. Então, pelo fato de você ter essa história de buscar de Deus, o querer, você é o que você é hoje, você está onde está, é esse ponto de referência para muitas vidas, e no meio que você está, né? As igrejas. E eu entendo quando você disse, a minha igreja não é grande, existem pessoas que não têm a capacidade de fazer essa distinção do que é importante. O que é importante é você estar no centro da vontade de Deus. O importante não é os outros pensarem que você é importante. O importante é Deus dizer para você, eu preciso de você. E eu quero É interessante que a Deus Primeiro, ela é bem diferente de muitas e muitas igrejas. Assim, nós não somos melhores nem piores do que as outras. Nós somos a igreja que Deus pediu para a gente ser, e a gente tem buscado isso. Nós não temos funcionários. A gente não tem fulano isso, fulano... não temos, porque todos na igreja, praticamente, ou são empresários, ou são autônomos, ou são funcionários públicos, mas talvez 1%, 2% funcionários públicos, mas todos têm uma capacitação profissional. Nós não escolhemos isso. Nós não falamos, você só entra aqui se você não tiver, se você tiver emprego, se você não tiver desempregado. Não é nada disso. Deus Primeiro é composta por pessoas que entendem que elas são responsáveis pelo crescimento espiritual, pela vida profissional, por correrem atrás. Eu sempre digo lá, eu repito sempre isso. Eu sou repetitivo nesse conceito, que é Deus, eu não estou orando para vir um milionário para a igreja. Até se viesse, ótimo. Mas essa não é a minha oração. A minha oração é, Deus vai fazer de vocês, membros dessa igreja, os milionários que Deus precisa para o reino dele na terra. Né? Então, eu creio nisso. Nós temos pessoas que chegaram aqui nos nossos encontros, nas casas, pedindo oração porque não estava aguentando financeiramente. E alguns anos depois, hoje são donos ou sócios de fazendas, de negócios, estão indo muito bem. Né? O que acontece, infelizmente, e eu não estou falando que acontece na nossa ou deixa de acontecer na nossa, mas em muitos lugares a pessoa ora para que Deus abençoa, ela fala assim, Senhor, muito obrigado, daqui em diante eu resolvo. Você fala, né? O cara já está próximo, daí não precisa mais de Deus, né? Mas na hora da necessidade, corre para os pés do Senhor. Então, isso é algo que a gente também tem aprendido bastante e alertado bastante. Ora para Deus te abençoar. Marcos. Peça para Deus te prosperar. Mas cuidado, não esquece dele. A razão porque eu estou só enfatizando isso que você falou, né? A Bíblia fala muito sobre o dinheiro. E, para dizer a verdade, diz que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Então, isso está no nosso DNA como ser humano, né?
de querer ter ou possuir para dizer eu posso, eu tenho, agora eu estou bem. Mas você vai perguntar para um rico quanto mais você precisa ter para você dizer que tem o suficiente. Só mais um pouquinho, é sempre mais um pouquinho. Porque esse amor ao dinheiro passa a ser uma ganância e a pessoa não vai desfrutar, não vai ter a paz, não vai ter a qualidade de vida para poder desfrutar aquilo que Deus dá. Então, eu creio que isso que você está falando, a bênção de Deus, a Bíblia diz que a bênção de Deus é quem enriquece e não acrescenta dores. Não acrescenta Então, dores. nossa, você viver sem dores. Quando eu falo dores, é coisas que vocês poderiam evitar, né? Mas quando a pessoa coloca a prioridade, quero ser rico, ou a pessoa coloca a prioridade, isso é que eu vou fazer. Não estou dizendo para você não ter pensamentos ou querer conquistar, isso aí é natural do ser humano e deve fazer assim, melhorar, né? Mas é quando a pessoa inverte essa prioridade do que é importante para você na tua vida. Então, é por isso que nós... Você tem que fazer a pergunta, o que é ser próspero? O cara, quando você fala o que é próspero, o cara já vê logo o dinheiro caindo, né, do céu, de todos os lados. E o que é prosperidade? Gente, a gente está olhando esse mundo aí e vendo os ricos tristes, os ricos doentes, os ricos separando-se, o rico brigando, matando, se prostituindo. Então, o que é ser próspero? Próspero não é ter dinheiro. Prosperidade é um conjunto das coisas, porque nós somos espírito, alma e corpo. Se Deus abençoa o meu espírito, se a minha alma está bem e meu corpo está bem, eu vou ter forças o suficiente para ganhar minha vida e pegar essa habilidade que Deus me deu e ser próspero, né? Uma das coisas que a igreja não ensina, estou falando da igreja em geral, não ensina aos seus membros é como irem bem no seu trabalho, a prosperidade de como escolher a sua profissão. Nós atendemos isso na nossa empresa, né? Eu faço avaliações com meninos de 17, 18 anos que vão para a universidade, ajudo a eles escolherem a sua profissão, ou uma pessoa com 35, 40 anos que escolheu uma profissão errada e agora não sabe como sair dela. Então, a gente trabalha muito com carreira, né? E a gente vê que essas pessoas não foram ensinadas corretamente, não souberam pegar a sua habilidade e desenvolvê-las. Eu posso gostar de música, mas talvez essa não seja a minha habilidade, né? Ou talvez eu tenha habilidade de música, mas Deus me chamou para fazer outra coisa que eu também tenho habilidade. Estou usando dois exemplos básicos aqui, né, para a gente entender. Agora, como Deus está te abençoando, é como você vai prosperar. Aquela habilidade que você desenvolve desde criança, que as pessoas olham para você e falam assim, nossa, como você é bom nisso, como você faz bem isso, e por aí vai, né? Não é só o desejo do papai que vai fazer a profissão do filho. Eu queria que meu filho fosse, eu já falei para ele, eu queria que você fosse isso aqui, mas isso aqui vai te dar dinheiro, mas eu não posso forçar nada. Deus vai chamar, a Bíblia, é engraçado aquele versículo, né? Ensina a criança, a gente fala assim, e está escrito na Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Mas a tradução no original é ensina a criança no caminho dela. Porque quando eu traduzo ensina a criança no caminho que ela vai andar, parece que é eu que vou escolher esse caminho. Então, como pais, nós temos que escolher antes o que Deus está chamando a nosso filho para ser. Ensina a criança no caminho dela, porque quando ela crescer, não vai se desviar desse caminho que Deus escolheu para ela. Eu creio. E como pais, nós soubemos instruir. Creio claramente essa palavra do pai querer o melhor para o filho, né? Que é justamente onde nós nos relacionamos com Deus. Nós vemos os nossos pais, já de idade hoje, né? Mas o quanto eles investiram em nossa vida, criação, dando, fazendo e vivendo uma vida balanceada, vivendo uma vida de serviço para Deus, né? Eu acho isso muito bonito, essa fidelidade. E nós vimos isso na vida dos nossos avós, né? O nosso avô, como pastor, servindo esses anos todos que ele serviu, igrejas, tantas vidas, milhares de vidas foram tocadas pela vida dele, e agora a geração continua, e nós temos recebido a bênção
dessa promessa de Deus, que ele visita de geração a geração. E nós estamos vendo isso agora nos nossos filhos, né? Você vê os teus filhos, os meus, são abençoados, e eu creio nisso. São escolhas que nós damos aos nossos filhos, de nós escolhermos o melhor para nós e orar, interceder e aconselhar. A Bíblia fala que na multidão de Aconselhar, né? conselhos, sabedoria. Não que os filhos irão escutar sempre e tudo, mas assim, o meu filho, a gente costuma dizer, né? Passou os 16 anos dele durante a pandemia, né? E a gente brinca e fala assim, ele não sabe o que é pandemia. Se falar para ele, você sabe da pandemia, daqui a alguns anos, você se lembra? Ele fala, mas que pandemia? Porque ele passou um ano, não deitado, desculpa, sentado, jogando o joguinho dele pela internet, né? E a gente chegava no quarto e falava, poxa, pai, estou jogando, não atrapalha. Né? Mas, tirando o lado bom disso, né, o lado de brincadeira disso, também tem um lado ruim, que como pais nós temos que chamar atenção, temos que aconselhar, ninguém vai gostar, os filhos vão reclamar, mas pensa bem, quando você vê a área política, ou na área profissional, em qualquer canto, você vê aquele cara que faz tudo errado, aquele cara que mente, aquele cara que fuma, aquele cara que bebe. Onde ele aprendeu? Ele aprendeu dentro de casa, sabe? Daí você olha para a nossa vida. Nós não somos santos. Pelo menos, eu sei que eu não sou, mas a Bíblia diz, sede santos como eu sou santo. Então, eu tenho que buscar essa santidade, tenho que buscar mesmo, e eu busco isso. Em nome de Jesus, nós sabemos que as coisas que nós devemos e não devemos fazer, os princípios que a gente deve viver, né? Lá em João 17:4, Jesus, no final da vida dele, falou assim, Pai, eu te honrei no trabalho que tu me desses. A Bíblia usa obra, né? Mas é trabalho, no trabalho que tu me desses. Eu quero chegar, quando eu tiver a tua idade, Osmar Júnior, olhar para trás e dizer assim, Pai, eu te honrei no trabalho que tu me desse. Eu quero virar para trás, assim, eu estou com 60 e poucos, né? Mas quando eu tiver meus 80, 90, 110 anos, eu quero olhar para trás e falar assim, esse é o legado que eu estou colocando na Terra. O legado que eu construí. Eu não estou falando isso por orgulho, não, é porque me foi delegado uma função. Yes. E essa função eu quero cumpri-la corretamente. Né? Yeah. Ninguém faz isso sozinho, né? Sempre a gente está trabalhando com alguém, Deus nos tem honrado tremendamente, né? Deus primeiro, eu tenho pastores que são joias preciosas. Sabe quando você lê Atos e você vê Paulo ali no início, né? Primeiro brigando com todo mundo e depois olhando e vendo o cara crescer, né? A olhos nus, discutindo com alguns discípulos. Barnabé vai lá, busca ele, corrige e bola para frente. Gente, eu tenho pastores na igreja que, quando a gente chegou, sabe, era 10 palavras, 9 era palavrão. A festa era regada a cerveja, mas não sei o quê. Hoje são pessoas que dão exemplo, ensinam a palavra melhor do que eu, vivem essa palavra de uma forma digna, sabe? Cada um na sua função. Nós temos evangelistas, nós temos mestres, nós temos pessoas com absoluta palavra profética. Como que aconteceu isso? Que aprenderam só de mim? Não. Aprenderam só da Ju? Não. Aprenderam porque foram buscar isso em Deus. A gente é um exemplo que tem que ser dado. Paulo falou, ó, faz o que eu estou fazendo, sabe? Mas ele mesmo falou, às vezes eu faço coisas que eu não quero e o que eu não quero eu faço, né? Agora, você quer crescer? Meu, tem um preço a pagar. Tem um preço a pagar. É barro na mão do oleiro. Barro na mão do Mas vale a oleiro. pena, né, Júnior? Vou te dizer, é gostoso a gente compartilhar que Deus é fiel. Você estava falando de que o Lute vai fazer aniversário daqui 2 dias. Amanhã é aniversário da Sarita, a minha filha, É tudo 31 junto, né? anos. É tudo junto. E depois é da Linda, não vou dizer quantos anos ela tem, né? Mas Eu não quis falar nada, e entregar, né? Mas eu sei que é tudo junto. É tudo junto. É gostoso porque a gente pode voltar lá atrás e ver a fidelidade de Deus. Quando você decide, eu quero agradar a Deus. Aí, essas histórias que você está compartilhando,
essas conquistas, essa mudança na vida das pessoas que estão próximas de você. Então, é isso que Deus quer, que aonde a gente estejamos salgando, fazendo a diferença como luz, tocando na vida de pessoas, e isso é bonito, são histórias bonitas. Eu sei que o nosso tempo já está chegando. Deixa eu falar rapidinho uma coisa, Marcos. Eu tive uma coisa muito gostosa. Nós estamos aqui em Portugal e estamos aqui, é lógico, trabalhando e fazendo, e eu recebi um telefonema, e essa pessoa buscou o meu telefone com outra pessoa, porque ouviu falar e tudo, e telefonou e E você falou. tentando fugir dela e não conseguiu? É isso? Mas foi uma ovelhinha, vamos dizer, de 20 anos atrás, quase 20 Olha anos que atrás. legal. Na verdade, mais de 20 anos atrás. Quase 30. Que coisa linda! E dizer, pastor, você aqui. Você vê? E não é bonito isso, em ver? E era uma adolescente, onde, é lógico, não tinha muita coisa na cabeça, porque não tinha, tinham acabado de aceitar Jesus e tudo, e hoje já uma pessoa já formada, com filho, casada e tudo mais, mas podia olhar para trás e dizer, eu estava lá e hoje eu estou aqui. Então, que você que está ouvindo possa ter esse desejo de mais, porque com Deus sempre tem mais, mas é mais da bênção, mais do gostoso, mais da paz, mais da confiança de que Deus vai fazer. Ele pode fazer no último minuto, como na minha vida é sempre no último minuto, mas ele é fiel, você não perde. E quando Deus diz, ou quando você recebe um não de algo que você queria muito, Deus pode estar dizendo sim para uma situação, ou para outra pessoa, ou ele pode estar dizendo sim para outro plano que ele tem específico, e nós lemos aqui no começo, os planos de Deus são bons para você. Então, tem essa expectativa de que Deus tem mais, né, Marcos? Eu vejo a tua vida aí no meio de São Paulo. Eu nasci em São Paulo, mas eu nem penso em eu viver em São Paulo, Se eu te porque... largar aqui, você se perde. Assim como eu me perco em Curitiba, onde eu nasci, né? A gente se acostuma, né, no lugar lógico. onde a gente vive. Isso é muito legal porque dá para fazer um paralelo com o reino de Deus, né? Você vai viver bem no reino de Deus se você se acostumar no reino de Deus, se você conhecer os caminhos que você deve trilhar, para a direita, para a esquerda, reto, para, não, atenta, cuidado, né? Eu só quero compartilhar para terminar, e eu sei que a gente vai desenvolver isso em outras horas, mas você sabe que a fidelidade de Deus, é o que você está falando hoje, muita fidelidade do Senhor, né? Os planos que Ele tem para nós. Tem uma tradução que lê esse Jeremias 29:11 e ainda termina assim, é um futuro, né? É um futuro, é a última palavra que fala. Deus está preocupado com o nosso futuro, né? Sim. Eu me lembro que no dia de fazer a minha matrícula, eu já estava há 6 meses nos Estados Unidos. Eu peguei minha transferência da UNB de Brasília, levei embaixo do braço, fui para os Estados Unidos, falei, eu preciso, porque Deus tinha falado comigo, eu não contei essa experiência ainda, outra hora a gente compartilha, assim como eu quero ouvir a tua, né, quando Deus te chamou para você concluir, a gente começou, mas no programa passado, eu estava com $20 no bolso, $20 no bolso para me matricular numa universidade que, na época, em 80 e lá vai data, tá? Custava $2.200 por semestre. $2.200 por semestre naquela época. Hoje seria R$ 10.000 por semestre. Pouco, né? Parece pouco. Mas na época era um absurdo eu pagar isso. Eu tinha $20, porque eu já tinha todo o meu dinheiro, já tinha usado durante 6 meses. Minha esposa estava grávida, a Flávia estava grávida da Marcela. A gente já sabia disso. E quando a mulher falou assim, olha, vai ali que você vai ter que pagar, e eu fiz todo o processo, fui aceito pela universidade, fui lá. Quando eu cheguei lá, eu falei para ela assim, eu falei, eu só tenho $20, como que eu vou me matricular aqui? Ela deu risada. Daí eu estava na fé. E por que eu estava ali? Eu falei para ela assim, foi Deus que mandou eu vir aqui. Eu nem conhecia vocês. No meio do processo, Deus me chamou para vir aqui. Bom, ela abaixou a cabeça e falou assim, então volta amanhã e você vai falar com essa pessoa. Quando eu voltei e retornei no dia seguinte, eu fui conversar com a pessoa que era encarregada
dos alunos estrangeiros, international students. E por acaso, não, né? Por acaso não, mas Deus preparou, era a filha do presidente da universidade. Né? A universidade era nada mais, nada menos que a Oral Roberts University. Então, eu fui atendido pela filha dele. E ela conversou comigo 10, 15 minutos e falou assim, você vai ser aceito aqui. Amanhã você vai visitar essa secretaria, você vai começar a trabalhar lá e você vai pagar seus estudos trabalhando dentro da universidade. Tudo legal, tudo bonitinho. Porque quando você é estrangeiro, eu não posso trabalhar fora, mas eu posso trabalhar no campus. Né? E ela falou assim, seu teste de inglês, você precisa do TOEFL. Você não fez TOEFL? Eu falei, o que é isso? Eu não fiz o TOEFL. Falou, faz o seguinte, pede um adiamento de 6 meses. Eu pedi um adiamento de 6 meses. Nunca me pediram de volta. Né? E eu me formei ali com honras. Eu saí no Dean's List dos Estados Unidos, que é uma honra, né? Por causa das notas e dos grades, do GPA, que eles chamam. Então, a gente está falando de fidelidade. Deus cuida de você. Cuida de você. Os planos que ele tem são maiores do que os nossos. São melhores do que os nossos. A gente só precisa obedecer. Você obedeceu, Júnior, eu obedeci, e a gente tem obedecido e crendo sempre que Deus vai nos dar um futuro. Futuro que a gente nem enxerga, nem vê, mas Deus tem, é mais excelente, né? É por isso, a fidelidade de Deus é absoluta na obediência, naquilo que Ele colocou nas nossas mãos. É isso aí. Bom, o canal está aí, o canal é Two Bros Talk, né? Um bate-papo entre irmãos, a gente pede para você compartilha lá no Instagram e aqui no YouTube. A gente precisa crescer o número de inscritos para que o canal também possa ter o seu nominho ali, né? E você é parte disso. Se você tem aqui assistido até agora, coloca nos seus grupos, pede para as pessoas se inscreverem e nos ajudarem nisso aí. Eu estou aqui no Brasil, Júnior em Portugal, e a gente está disposto a abençoar você com as nossas experiências e aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. A última palavra é sua. Uma coisa que nós tínhamos conversado, nosso desejo é ajudar a abençoar, e nós estamos falando de vidas que talvez não sejam vidas normais, né? Agora, as experiências, elas são verdadeiras, elas são sinceras, e nós passamos isso para vocês, onde a tua fé pode ser desafiada. E nós gostaríamos, e se você tem perguntas, se você tem alguma dúvida ou curiosidade, né? Que você possa escrever, que você possa entrar no canal e fazer essa pergunta, porque nós vamos responder. E depois você vai estar ouvindo palavras eu creio claramente, ninguém está tentando dizer que sabe, que tudo. Agora, nós estamos falando que estamos vivendo, e vivendo por anos, e vivendo bem, não é uma religiosidade, é realmente produtivo nos caminhos do Senhor, a gente compartilhar isso. Esse é o nosso desejo. A gente não está falando de religião, né? A gente não está falando de denominação, a gente está falando de Deus no nosso coração. É importante você ter a sua igreja. Yes. É importante você ter um lugar onde você aprende. Mas não é isso que a gente está falando. Então, vai lá no Insta, conversa com a gente por lá, ou você entra no YouTube, escreve lá, e a gente vai, durante as nossas conversas, nossos programas, responder aquilo que a gente puder. Beleza. Isso é gostoso. Gostaria somente de, então, encerrar com uma oração abençoando a tua vida, tá ok? Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus abra a tua mente, que Ele possa expandir essa paixão de viver em paz. Que Deus abençoe e prospere a tua vida e a tua família e proteja, principalmente nesses dias que nós estamos vivendo. Amém? Amém. Um abraço.